A paz de Deus a todos, sejam bem-vindos ao canal Cantinho com Deus. E é com muita alegria que eu trago aqui no livro de Salmos, Salmos 124, que diz assim a palavra: Deus nosso protetor e libertador. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente, as águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou a nossa alma como um pássaro no laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Coisa mais gloriosa, né? E é o seguinte, na nossa vida, eu creio que na sua vida também, porque na minha já aconteceu isso. Já passou pessoas nesse propósito aqui, ó. Nesse propósito aqui, nessa palavra aqui, ó. Que tentaram me destruir, sem eu ao menos fazer algo. Muito pelo contrário, elas que tentaram entrar na minha vida, entende? Porque eu acho assim, que a base de tudo na nossa vida, independente de você servir a Deus, isso é independente, é o respeito. Quando eu respeito alguém, isso significa um caráter. Sim, um caráter. Temos que respeitar nosso próximo. Né? Mas eu já encontrei pessoas que me desrespeitaram, tá entendendo? E naquela época, eu não sabia me defender. Por quê? Porque eu não fazia a leitura bíblica. Eu não sabia me defender, né, no caso. E muitas das vezes, da forma que eu me defendia, não era o correto. Mas muitas das vezes, temos que nos posicionar sim. Depende da situação, temos que nos posicionar. Né? Para que essas pessoas não venham querer se sentir na liberdade de entrar, sair da nossa vida, nos ofender e essas coisas assim vai. E tudo isso aqui a palavra nos ensina, né? Que Deus é que nos liberta dessas pessoas. Sim, porque eu fui liberta dessas pessoas. E você também tem que se sentir liberto dessas pessoas. Porque aqui é muito claro, ó. No versículo 6, bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Sim, eles vêm para cima de nós como se fossem bichos. Sim, tentando nos destruir. Só que quando colocamos a nossa vida diante de Deus, aí as coisas mudam. Sim, as coisas mudam porque Deus faz mudar. Deus nos dá capacidade de raciocínio antes que essas pessoas venham tentar nos destruir. Porque veja bem, aqui ó, no 7, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Sim, essas pessoas malignas, essas pessoas más que o inimigo levanta contra a vida daquele que quer uma retidão, que segue em retidão, ele é um laço de passarinheiro. É um laço, entenda isso. E se você estiver passando por essa dificuldade, não se preocupa. Olha só o que eu tenho para você. O nosso socorro é no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Entenda isso. Entenda isso. O teu socorro está no Senhor. Que muitas situações, quando não é muito agravante, nós temos que silenciar. Porque nesse momento, o Senhor é o nosso socorro. Sim, é o nosso socorro. Porque às vezes essas mesmas pessoas que são um laço do passarinheiro, que fazem um laço do passarinheiro, muitas das vezes, só Deus para nos defender. Sim, só Deus. Só Deus. E não se sinta desmotivado em buscar a presença de Deus. Porque, olha só,
Você na presença de Deus, você vai ter fé, esperança, disciplina e determinação. Disciplina. Porque muitas das vezes nós temos que nos disciplinar para entender a situação que estamos vivendo, né? Ou que podemos viver. Sim, porque ninguém está isento desse tipo de situação aqui. Nem você, nem eu. Só que quando nos disciplinamos, ou seja, quando passamos a obedecer a Deus, Deus ele se torna nosso escudo. Sim, sim, ele se torna nosso escudo. Porque Deus, quando Deus toca no teu coração, que se determinada pessoa tem um determinado comportamento que não agrada a Deus, e essa pessoa está se aproximando ou é próximo de você, e você já percebeu aquilo ali, o que você vai fazer? Você vai orar por ela. E muitas das vezes Deus arranca do nosso caminho, sabe? Muitas das vezes é um parente. Quando é um parente, temos que ter aquela sabedoria de lidar com essa situação. Quando é um estranho, um colega, algo assim parecido, muitas das vezes Deus até tira, se for preciso, do nosso caminho, da nossa vida, para não sermos atingidos. Sim, porque nós somos carne, osso, nós estamos um tabernáculo de carne. Então nós estamos, sim, propícios a acontecer também na nossa vida. Isso é fato. Pode acontecer de alguém atravessar, mas vamos tratar essas pessoas com amor. Sim, vamos tratar elas com amor. Porque o mais Deus faz. A nossa parte é olhar para elas com um olhar de misericórdia e orar para elas para Deus transformá-las em coisas boas, transformar num ser bom, produzir coisas boas de dentro de si. Porque aquilo que está no nosso coração é que a nossa boca confessa. Se tem coisas boas, da nossa boca deve sair coisas boas. Coisas que nos trazem esperança, dá esperança para alguém. Mas quando as pessoas estão em trevas, eles não conseguem ver que está em trevas. E tudo que eles proferem, eles pensam que é normal, entende? Mas não é, não é. Quem passa a ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, passa a entender o benefício que traz de lermos. Porque nós vamos o quê? Orar por essas pessoas, né? Talvez você aí tá careca de saber disso. Que temos que orar e não revidar com essas pessoas. Mas às vezes a disciplina nos poda de colocar isso em prática. Por isso que temos que ter disciplina, temos que aceitar a disciplina que vem do céu para a nossa vida, porque é conserto, é benefício para nós, e não só para nós, mas para quem está em volta de nós, porque nós precisamos procurar também entender nosso próximo, porque se ele nasceu num lar turbulento, problemático, dentro dele vai sair muitas das vezes coisas que não agradam a Deus. Às vezes não é nem culpa da pessoa, é aquele convívio ali com coisas ruins, né? Com criação desordenada. Ela se torna uma pessoa amarga. E a pessoa amarga, ele vai destilar o amargo que está dentro dele, né? E a pessoa que ela é tratada por Deus, ele vai procurar mudar também, né? Ele vai procurar mudar. Ele vai procurar amar, vai procurar perdoar. Ele vai entender que aquele momento é as trevas daquela pessoa. Mas aqui você não se preocupa. Você que vai ver esse vídeo, você que quer ter um compromisso com Deus, pensa em ter um compromisso com Deus, ser disciplinado por Deus. Olha só. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes dele. Entenda isso. Tá bom? Que vocês possam fazer a leitura, leia com carinho, leia com gratidão, que Deus vai estar recompensando cada um de vocês. Se vocês estiverem gostando do vídeo, compartilhe, porque é o bem que nós estamos fazendo para o nosso próximo, tá bom? E que vocês tenham um ótimo início de semana, que Deus venha estar no controle da vida de cada um de vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.